Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de reflexões no Salmo 1. Hoje nós vamos refletir no versículo de número 2. Nós estamos ao vivo pelo Facebook em transmissão simultânea na página Pastor Elias e na página Primeira Igreja Batista em Visconde de Imbé. Eu desejo a todos um cordial boa noite. E para você que estará nos prestigiando em outro dia ou horário, um bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário da sua audiência. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Elias Azevedo de Souza e quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esperança nossa, aquele que está presente conosco todos os dias, o Emanuel, Deus conosco, Deus ao nosso lado, aquele que venceu a morte e reina por toda a eternidade e intercede por nós perante Deus Pai, aquele que está entronizado na glória e também em nossos corações e tem o poder de nos libertar da escravidão dos pecados e nos dar vida com qualidade, vida em abundância, aquele que está conosco até a consumação dos séculos e que prometeu voltar pela segunda vez para buscar os remidos e também para o juízo final. E o tempo que se chama hoje é um tempo de proclamação do Evangelho. Aceite Jesus, entregue o seu coração para o Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deixa Jesus transformar a sua vida. Deixa Jesus entrar no seu coração e fazer uma morada permanente. Deixe Jesus Cristo ressuscitar em você a sua natureza espiritual, que vai fazer com que você seja vitorioso e que você possa dominar essa tendência que existe dentro de você para se afastar de Deus, para mergulhar nas trevas, no mundo, no pecado e também nos vícios. Essa tendência precisa ser dominada e você só será vencedor quando você entregar o comando de sua vida a Jesus, porque ele tem poder para nos resgatar. O Salmo 1, no seu versículo de número 2, diz-nos assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Eu acredito que esse verso seja um dos mais poderosos do Antigo Testamento. É mudança de vida no seu escopo. É você obedecer este versículo e as coisas nunca mais serão as mesmas na sua vida. Aqui está a descrição contínua do homem piedoso. O que dá poder a esse crente é abster-se dos conselhos dos ímpios, versículo 1, ou do caminho dos pecadores, ou da rota dos escarnecedores, e mergulhar na lei do Senhor, versículo 2. A palavra
de Deus, as Escrituras da verdade. Essa é a força do cristão, a palavra de Deus. Ame a Bíblia, leia e medite na palavra de Deus. Faça da palavra de Deus o seu livro de cabeceira e memorize e medite nos versículos que estão inseridos na palavra do Senhor, as Escrituras. O que significa prazer na lei do Senhor? Significa se deliciar, ter o desejo, aceitar a palavra de Deus, é tê-la como agradável. O homem piedoso do Salmo 1 gosta da palavra de Deus. A concordância Strong diz que a ideia por trás da palavra prazer significa inclinar-se, se curvar em direção à palavra de Deus. Conheço pregadores preciosos que estão inclinados para as sagradas Escrituras. Um exemplo de quem se encanta com a palavra de Deus é o salmista, no Salmo 119, no versículo 35. Faz-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela eu tenho prazer. Que o nosso prazer esteja na palavra do Senhor, na lei do Senhor. A palavra lei em hebraico é Torá, lei judaica, um preceito, um estatuto, um mandamento ou, obviamente, uma lei. Tecnicamente falando, Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, e eles foram escritos por Moisés. Chamamos então de Pentateuco, e o seu significado raiz é fluir como águia, apontar como um dedo e daí ensinar. É incrível dizer que a palavra lei significa fluir, cair como o orvalho ou como a chuva. Deus diz em Deuteronômio 32:2: goteje a minha doutrina como a chuva, como o orvalho. Chuvisco sobre erva e como gotas de água sobre a relva. Pregar é deixar que o Espírito Santo fale através de você, com a preciosa palavra de Deus fluindo por todo o lugar. Outra maneira de olhar a palavra de Deus é que ela deve ser arremessada, jogada, baleada na direção das pessoas famintas de Deus e que precisam desesperadamente delas. Quantas pessoas hoje estão nessa situação? Desesperadas, famintas de Deus. Trago a palavra de Deus para suprir a sua fome de Deus, para aliviar as suas dores, para entrar em seu coração e na sua mente, para que você possa ter um ano abençoado dentro da palavra do Senhor. Amigo pregador, entre em seu púlpito
carregado com a munição bíblica, pronta para alimentar os seus fiéis com pão, leite, carne e mel que emanam da palavra de Deus. A última palavra-chave do nosso verso de hoje é meditar. E na sua lei medita de dia e de noite. A palavra meditar vem do verbo hebraico agar e significa falar, imaginar, ruminar. A concordância Strong diz murmurar para refletir. O dicionário Vini diz gemer, rosnar ou falar. Andar o dia todo murmurando algo para si mesmo. O pequeno verbo hebraico murmurar passou a significar concentrar-se e meditar na Bíblia, a palavra do nosso Deus. O homem piedoso passou a internalizar a Bíblia e ele está pensando nisso o tempo todo. E isso flui para fora de sua boca constantemente. É como se ele estivesse falando sozinho, mas tudo que sai da sua boca é a palavra de Deus. Versículos bíblicos são proferidos por ele dia após dia. Portanto, o pequeno verbo hebraico murmurar passou a significar concentrar-se e meditar na Bíblia, a palavra de Deus. Por fim, nós temos essa indicação de tempo para esta ação de meditação e de concentração na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus dia e noite, ou seja, constantemente. Bem, aí está o versículo de número 2. Oro para que você tenha encontrado ricos ensinamentos neste versículo, porque o homem piedoso é aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ali estão os conselhos que vão levar você para a luz, para a salvação, para a qualidade de vida, para uma vida que satisfaz, para uma vida que agrada ao Senhor. Pegue sua Bíblia, leia um versículo do livro de Salmos, medite também em outros versículos, deixa que a palavra de Deus se internalize, entre para dentro de você, faça morada na sua mente e no seu coração. Vamos orar agradecendo ao Senhor pelo poder da palavra. Mas antes queremos agradecer a nossa audiência, nosso irmão Max Salermo, boa noite, nossa irmã Vera Lúcia e a nossa irmã Clementina. Uma ótima noite aos amados irmãos e que Deus a todos abençoe. Vamos à nossa oração. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, pelo privilégio de meditar e compartilhar a sua palavra. Que ela seja como a lei que significa água, chuva, que a palavra de Deus chova e venha regar muitos corações que estão em contato com ela nesta noite. Que ela possa ser uma sementinha dentro de muitos corações, para que germine
e brote ali então uma árvore frutífera para a glória e honra do Senhor. Nós te agradecemos pelo poder da tua palavra. Nós te agradecemos porque os conselhos do Salmo 1 falam ao nosso coração e nos levam em direção à tua palavra. Que ninguém siga conselho de ímpios, que ninguém se assente na roda de zombadores e escarnecedores do evangelho, mas que todos, ó Deus, possam se concentrar nos conselhos que vêm da tua palavra. Estenda, Senhor, suas mãos sobre todos nesta noite, trazendo restauração da saúde, trazendo também suprimento das necessidades e dando um norte em cada decisão que nós precisamos tomar ainda no decorrer dessa semana. Fique conosco, nos abençoe e nos dê a tua paz, a nossa oração, agradecidos pela vida de todos. Em nome de Jesus, amém e amém. Convido você, amado ouvinte, para estar conosco amanhã, a partir das 10 horas da noite, onde vamos meditar no versículo de número 3 do Salmo 1. Você é o nosso convidado e nós agradecemos de coração a sua audiência, em nome de Jesus. Amém.